Hoje em dia tem muitos equipamentos que têm sido utilizados, muitos aparelhos eletrônicos, dizendo que conseguem se comunicar com esse lado. Mas a maior parte das pessoas que hoje divulgam esse aparelho falam que a comunicação, tem até acho que aí na imagem depois, que esse aparelho ele se utiliza de, até mesmo, além de ele soltar ruídos no ar. Porque muitas das pessoas que se utilizam desse aparelho falam que os espíritos voltam naquela ideia de que muitos espíritos não têm mais garganta. Então, pelo fato deles não terem garganta, eles teriam que soltar palavras no ambiente, ruídos brancos, e esses ruídos seriam trazidos de volta a esse gravador. E ao mesmo tempo, esse mesmo aparelho, ele chega a medir a temperatura do local. O Spirit Box. Exatamente, o Spirit Box. E ele chega a medir a temperatura do local. Então, qualquer interferência no local que tem, começa a apitar uma luzinha vermelha ali. Então, sabe que alguma coisa foi mudada. Mas como você estava falando, existem sim esses sugestionamentos, né? Que as pessoas ali que estão realizando aquele... Principalmente quando é em um teor de curiosidade, não de um propósito maior. A gente vê que geralmente essas pessoas que fazem, né, até essas gravações são até youtubers, né, que fazem para ganhar like, para brincar. Coisa, vamos ver se isso é verdade. Em casa mal assombrada, né? Exatamente. Então, aí é que há a diferença entre uma equipe séria, que desenvolve com seriedade um trabalho, e aqueles que querem zombar, brincar, duvidar, às vezes medo e até mesmo falta de respeito para com algo tão sério nesse campo da comunicação, que existe, né, entre os homens e os espíritos, cuja barreira irá cair. Uma coisa é importante saber: o espírito ele não tem garganta, não é que ele não tem garganta. Quando o espírito está num patamar assim de entendimento, o espírito sábio, ele se comunica através da mente, pensamento. Quando é um espírito assim um pouco mais atrasado, que aprendeu menos, tem menos tempo aqui como espírito aqui no planeta, ele utiliza-se da voz, sim, utiliza-se da garganta, sim. Me lembro uma vez, né, numa sessão em que o espírito ele estava com dificuldade de se comunicar devido, né, às vibrações entre o médium e o espírito. Havia uma diferença muito grande. Onde, né, o presidente lá da sessão, o diretor da sessão, que estava comandando, ele, com as mãos dele, ele veio aqui e energizou o quê? O chakra laríngeo. Muita gente acha que chakra é só um negócio que tem muito porquê. Muita gente não estuda, não sabe porquê, para que serve. Então, isso é a forma de ligação não só entre os órgãos, mas é o estímulo para que esses órgãos possam se comunicar interdimensionalmente. Então, me lembro que nessa sessão ele foi e energizou ali a garganta, e assim o espírito ele conseguiu se comunicar através da voz do médium. E conseguiu falar com a voz dele no médium, mudou completamente a voz do médium para quem estava naquela reunião que pôde verificar isso. Então, isso varia muito, sabe, por isso que, nessas reuniões, você tem que escolher a dedo quem é que vai participar. Por quê? Qualquer pessoa que esteja ali destoado, que não tenha conhecimento, e cada um ter uma função específica para aquela reunião, para justamente não causar uma expectativa negativa, ou até mesmo nós encarnados, a gente pode mudar todo esse contexto energético. Que nem você fala, esse aparelho ele mede temperatura. Certo, a temperatura do ambiente. Isso. E geralmente quando ele é ligado... Se eu deixar você irritado, o que vai acontecer com você? Eu vou começar a ficar... nervoso. A ficar alterado. Vai ficar alterado. O que acontece com a temperatura? Eu mesmo começo a esquentar. Minha cabeça, o sangue vai indo para a cabeça. A pessoa já fica vermelha, né? Exatamente. A gente fica vermelho, porque a energia muda, então muda a temperatura. Assim, quando a gente está com medo também, então, né? Assim como está com medo também, baixa a temperatura. Sim. Então ali a temperatura do ambiente já foi alterada. Já foi alterada. Por isso que nessas sessões tem que ser pessoas equilibradas, que estudem e que conheçam o assunto. Sim. Por isso que uma reunião de materialização é difícil de fazer,
Tem muita gente mais interessada em assistir do que realmente produzir o fenômeno. Exatamente. Assim como em todas essas sessões de transcomunicação, veja só, os médiuns eles se reúnem, entendeu? Em lugares separados, normalmente em salas onde somente eles adentram, ninguém mais entra lá. Eles fazem a limpeza, fazem a organização, somente eles entram lá para não ter nenhuma alteração vibracional. E eles são seres comprometidos, ou seja, isso é uma sessão que às vezes vai demorar o quê? Mais de um ano para conseguir um resultado. Então, se não são pessoas convictas para poder realizar um trabalho desse, não acontece nada. Então, as pessoas preferem falar, não funciona. Uhum. E essas experiências, né, o próprio Gilson Pimentel já fez alguns estudos sobre isso, esse processo de transcomunicação. Isso acontece muito na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, isso já foi feito muitas vezes. Existem arquivos já comprovados, inclusive na Itália, se fez muitas experiências através do rádio. Uhum. Do rádio. Entendeu? Então, até aqui mesmo, né, precisaria ter um rádio, no caso, para explicar melhor para as pessoas, para que vocês possam ver como é que se dá o processo. E aqui mesmo, ó, como os espíritos estão aqui, como os espíritos estão aqui, veja só, eles mesmos já estão falando, né? Poderia ter sido feita essa experiência aqui, hoje e agora. Uhum. É verdade. Então, olha como é interessante, porque o senhor estava falando que uma reunião que foi feita séria, se utilizaram do rádio. E hoje já tem alguns aparelhos que eles dizem que nem precisa ser uma reunião séria, só que esses aparelhos dão essas interferências, dão esses problemas. Então, de fato, a próxima pergunta seria essa, da necessidade da presença de um médium. Então, se faz totalmente necessário que aquela reunião seja organizada e seja ali administrada por médiums capacitados para a realização daquilo, né? Dessa comunicação. Médiuns, na verdade, são apenas espíritos que reencarnaram para que, naquele tempo, desenvolvesse esse trabalho aqui na Terra. Ou seja, os transistores, né, que são emanados, os pontos lá do mundo espiritual que eles emanam essas ondas, né, essas frequências, e aqui precisa de um lugar para poder captar. No caso, quem percebe isso são quem? Os médiuns. Existem aparelhos que podem captar essas vibrações? Existem. Existem, esses aparelhos já existem. Entendeu? Essas transcomunicações já existem, claras, já existem. Não são mais só no analógico, né? Nesses centros tecnológicos hoje do mundo, entendeu? Mais avançados na Europa, Estados Unidos, Rússia, até mesmo aqui no Brasil, sim, existem. Só que não são propagados isso para poder que as pessoas não confundirem isso com situações religiosas, porque isso é tudo científico na visão deles, na interpretação deles, que estão trabalhando com frequências, com vibrações, com camadas dimensionais, como são das esferas terrestres. O dia que descobrir essas esferas que tem aqui, né? Ionosfera, mesosfera, atmosfera, tudo isso são camadas de energia condensadas para que a vida aqui conseguisse subsistir e, ao mesmo tempo, propagar de forma adequada a energia que sobe e desce, do médium, até mesmo desses aparelhos, que precisam, né, dessa interação para que as máquinas, na visão dos homens, né, possam querer substituir o homem nesse aspecto. Isso não acontece, porque é o ser humano que desenvolve todos esses equipamentos capacitados, a própria capacidade dele, onde o ser humano ele determina aquilo que a máquina vai fazer. Então, esses aparelhos utilizados hoje para essas transcomunicações nesses países é para trazer informações ligadas à saúde, ligadas à tecnologia e essas viagens interplanetárias que estão sendo desenvolvidas aqui já no planeta.